Hoje nós vamos falar um pouco sobre consciência e temor. Nós precisamos ser conscientes do nosso papel como cristãos aqui nesse mundo e, ao mesmo tempo, ser tementes ao nosso Deus. Também vamos falar um pouquinho sobre as nossas motivações para servirmos ao Senhor. E com isso eu quero contar algumas histórias missionárias para nós iniciarmos, para refletirmos um pouco de como Deus pode usar as coisas que nós fazemos de coração para Ele, dedicado à obra dEle. Certa vez conta-se a respeito de um menino que ele ouviu uma mensagem missionária e sobre o trabalho missionário, como era o trabalho missionário. E, é claro, foi falado sobre as necessidades dos missionários, as necessidades daqueles povos que precisam ouvir o Evangelho. E o menino, então, tocado, ele procurou a esposa do pastor, que ela estava preparando algumas coisas para enviar para um trabalho missionário, e ele não tinha muita coisa, ele tinha uma moeda. E ele entregou aquela moeda para esposa do pastor, para que pudesse ser enviada aos missionários, ajudar na obra missionária. Então aquela senhora que estava fazendo os embrulhos, vários tipos de embrulhos, às vezes com roupas, às vezes com remédios e outros tipos de embrulhos, ela pegou a moeda, em vez de simplesmente colocar a moeda no meio do embrulho, porque talvez lá no país que ela fosse, aquela moeda não ia servir para muita coisa. Ela comprou um folheto evangelístico com aquela moeda e colocou em um dos pacotes que ia ser enviado para aquelas pessoas. O folheto caiu nas mãos de um dos chefes da Birmânia. E ele leu o folheto, que era um folheto que falava, tinha os versículos da palavra de Deus, versículos falando sobre a salvação, e aquele homem, com a leitura da palavra por meio daquele folheto, se converteu ao Evangelho. Mais tarde, aquele chefe, depois de ter experimentado então a alegria da salvação, ele falou da regeneração que ele tinha recebido aos amigos. E os amigos, ao ouvirem o testemunho dele, muitos também se converteram. E é claro, depois de algum tempo, foi organizada uma igreja que mais para frente solicitou um missionário que foi trabalhar naquele local, e a igreja e o trabalho iniciou-se. Como fruto desse trabalho, eles atingiram direta e indiretamente 15 mil pessoas com o Evangelho. E tudo isso devido a um coração contrito que pegou a única moeda que tinha, ele doou aquela moeda, e com aquela moeda, um folheto comprado, a palavra chegou àquelas pessoas. Todo um trabalho ali missionário, pessoas que se dedicaram para doar as coisas, pessoas que se dedicaram para fazer os embrulhos, enviar para aqueles países, alguém que comprou o folheto e a pessoa leu e se converteu. Nós sabemos que aqui na nossa região, na cidade de Barbária, aqui no Brasil, lá no Ceará, alguém que estava em São Paulo leu um folheto que estava no chão, ele se converteu também, e ele voltou depois para o Ceará e deu um testemunho que ele tinha se convertido com um folheto. Nós sabemos que para se converter a pessoa precisa ouvir a palavra. Se estiver escrita, ele leu e ali aquela pessoa também se converteu. Agora, falando em trabalho missionário, eu li uma história que eu achei bem interessante de como como são as motivações das pessoas para fazer algum tipo de trabalho. E no trabalho missionário, muitos têm o desejo de fazer um trabalho missionário. Muitos missionários, às vezes, ou melhor, pessoas tentam dedicar suas vidas para o trabalho missionário.
Então, contam uma história de 10 missionários que colocaram então suas vidas em risco. Na verdade, parou para calcular o custo, e ele percebeu que ficaria muito difícil dele ir para o campo, porque o custo é muito alto para poder ir para o campo missionário, então ele desistiu. Então ficaram 9 missionários com o desejo de continuar levando o evangelho. Então, um desses, ele era velho demais entre os 9, e calculando todos os poréns, os prós e contras, ele resolveu também não ir, não tem muita idade para isso. Então restaram 8 missionários estudiosos, e estavam dispostos a pregarem o evangelho. Mas um desses 8, ele preferiu ser fazendeiro e resolveu não ir. Então ficaram 7 sinceros missionários, né, que estavam desejosos de partir em direção ao arado. Agora, um desses 7, a hora que foi procurar sustento, não conseguiu apoio, não teve igrejas que o apoiaram, pessoas que o apoiaram, então ele simplesmente desistiu. Então ficaram 6 missionários desejando chegar ao campo missionário. Um cansou, porque ele estava tentando conseguir o visto para ir para um determinado país, mas não conseguia, estava tendo muita burocracia, muita dificuldade, ele cansou e desistiu. Então, ficaram 5 missionários que estavam desejando mesmo ir para o solo estrangeiro, mas só que um deles sofreu choque cultural quando chegou lá. Então, não conseguiu ficar no campo missionário. Restaram 4 missionários, 4 sérios missionários, tão ocupados quanto possível. Um não manteve o casamento, estava no campo missionário, e essa história acontece. Eu conheço histórias de missionários mesmo da Mid-Mission, com a missão que nós conhecemos aqui na nossa região, que teve problema. A esposa do missionário teve problema. Na verdade, eu conheço a história de 2, e a esposa teve problema, e eles tiveram que sair do campo missionário. Então esse teve problemas com o casamento e teve que sair. Então ficaram 3 missionários cansados, tentando fazer o trabalho e fazer de uma forma que não fosse triste para eles. E um voltou de férias, porque depois de um período de 4, 5 anos, eles voltam para o país, prestam relatório e ficam um tempo lá no país deles. Um desses resolveu não voltar para o campo missionário, ficou em seu país de origem. Então restaram 2 missionários. 2 missionários maduros, louvando a Deus pelo que tinham feito. Um foi chamado à glória. No campo, ele morreu. Então, restou apenas um missionário. Um missionário idoso, fazendo aquilo que ele podia fazer. Mas o trabalho é muito grande. A obra do evangelismo é muito grande. E aí a pergunta é: quem que vai ajudar esse missionário? E aí eu pergunto: será que você é um desses que está disposto a ajudar esse missionário? Outra história, e eu gosto dessas histórias do Moody, tem várias histórias, foi um dos maiores evangelistas do século XIX, e é claro que ele era muito criticado às vezes pelos seus métodos de evangelismo. Algumas pessoas achavam que ele tinha um método estranho, né, com o intuito de ganhar almas. Então ele era criticado. E certa vez uma mulher o criticou por causa do seu método. Então o Moody respondeu: eu até concordo com você
eu não gosto do jeito que eu faço isso também. Então me diga uma forma melhor para fazer. Aí a mulher respondeu: eu não sei fazer isso. Eu não sei evangelizar. Eu não sei fazer esse trabalho que você faz. Então o Moody respondeu: eu gosto do meu jeito de fazer, que é o melhor, que é melhor do que o seu jeito de não fazê-lo. Então, isso é uma realidade. Existem pessoas que criticam o trabalho do outro, mas não faz. Então, o importante é que você faça. Talvez você não tenha mesmo a melhor forma para fazer, mas o importante é servir e fazer e levar o Evangelho às pessoas que precisam. Uma frase bem interessante sobre missões também é: missões é assim, ou você vai, ou você envia. Não tem outra opção. Ou você vai para o campo missionário e trabalha como missionário, ou você envia. Ou você sustenta, como igreja, como pessoa. Você fala: eu não sou missionário, não sou chamado para isso. Então você ajuda quem é. Missões é assim que se faz. Ou você vai, ou você ajuda aqueles que vão. E nós sabemos, como igreja, sempre mencionamos aqui, somos fruto de missões. Alguém veio, alguém enviou, e nós ouvimos o Evangelho. Eu ouvi o Evangelho por meio de um missionário, e muitos aqui foram atingidos por causa do trabalho missionário, e é assim que o Evangelho se espalha por todas as partes do mundo. Então temos, como pessoa, como igreja, fazer missões, ou indo ou enviando. A verdade é que existiu e ainda existem pessoas que abandonam o conforto dos seus lares, dos seus países, e a segurança do país onde estão, a convivência com seus familiares. Eles abandonam toda essas conveniências da vida em seus países para ir para lugares remotos, lugares primitivos, lugares desagradáveis, para serem missionários. Isso existiu no passado e ainda existem pessoas assim hoje, porque lugares remotos, difíceis, desagradáveis, existem muitos nesse mundo afora. E existem pessoas que atendem ao chamado e vão. E nós que não vamos, deveríamos ao menos apoiá-los, primeiramente com oração e financeiramente para facilitar o trabalho deles. Eu ouvi a história de um missionário que ele estava precisando de dinheiro para comprar uma bicicleta para poder sair evangelizando, ir para a igreja. Às vezes eles não precisam de muito, eles só precisam de alguém que envie para que eles consigam fazer o trabalho aonde estão. Então, voltando aqui para o nosso texto, dos versículos 11 até o 21, apresentam 3 verdades que motivam, falando aí das motivações dos crentes. Nós estamos incentivando muito isso, porque esse capítulo, não só o capítulo, o livro todo fala sobre o bater do coração do apóstolo Paulo, como ele se sentia como um cristão, como um filho de Deus, alguém que queria retribuir ao Senhor tão grande salvação que ele tinha recebido. Então é por isso que tem tantos ensinamentos práticos para nós. Então aqui temos 3 verdades que motivam o crente a se entregarem totalmente ao ministério do Evangelho de Cristo. E ao considerarmos estas grandes verdades, devemos fazê-lo com o coração aberto. Devemos ser como aquele menino, quando ouviu sobre missões, estava com o coração aberto. E ele simplesmente pegou a moeda e colocou lá, e sabemos o resultado. Eu ouvi de um outro que também não tinha muito dinheiro, o pouco que ele tinha, ele doou. Mas ele não ficou contente, ele pegou um bilhete e colocou na cestinha também.
e eu vou doar a minha vida inteira também para o Senhor. E não demorou muito tempo, aquele jovem foi chamado para o ministério, iniciou-se um trabalho e várias pessoas se converteram porque ele fez algo com o coração aberto e o Senhor ouviu e atendeu aquele desejo dele. Nós, como cristãos, precisamos ser conscientes, precisamos conscientemente temer ao Senhor e ter as motivações corretas para vivermos dando um bom testemunho de Cristo. Então, consciência que temos um Deus todo-poderoso, então, conscientemente temer a Ele e ter convicções corretas para darmos o bom testemunho. Veremos apenas 3 motivações. Hoje nós não vamos falar até o versículo 21, apenas até o 13. Nós temos aqui três motivações corretas para vivermos conscientemente servindo ao nosso Senhor. A primeira motivação no versículo 11, a primeira parte do versículo, nós temos aí as motivações evangelísticas. Essa é uma das motivações que nós devemos ter para servirmos ao nosso Deus, uma motivação evangelística. Olha o que diz: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Motivação evangelística. Aquele que evangeliza leva a palavra e ainda insiste, ensina. Ele usa a persuasão para que a pessoa entenda o evangelho. Então a motivação é evangelizar, levar boas novas ao perdido. Essa é uma motivação correta quando estamos servindo ao nosso Deus, a quem tememos. O assim do versículo 11 está ligando o parágrafo anterior com a verdade anterior de que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Não foi isso que nós vimos na mensagem anterior? E aqui ele está dando uma continuação. Nós um dia, como cristãos, vamos prestar contas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelas nossas obras como filhos de Deus. E assim, diz o versículo, conhecendo o temor do Senhor, conhecendo quem é Deus, temendo ao Senhor, nós vamos fazer aquilo que é da vontade dEle, sabendo que um dia vamos ter que prestar contas a Ele. Tal pensamento, esse pensamento de que um dia chegaria diante de Cristo e Ele tinha que fazer todo o trabalho para o Senhor, enchia o apóstolo Paulo de temor e reverência. Quanto mais ele pensava sobre o tribunal de Cristo e a gratidão também que ele tinha pela salvação que ele tinha recebido, mais isso enchia o seu coração de temor e reverência a Deus. A palavra temor, podemos dizer que ela significa respeito, significa reverência. Tem essa ideia de reverência e admiração. Recebemos frequentemente a advertência de temer ao Senhor nas Escrituras. Tanto é que muitos dos versículos que nós pedimos para memorizar, os versículos do mês, menciona essa questão de que temos que temer ao Senhor. Existem muitos versículos falando sobre temer ao Senhor. Não apenas no sentido de terror ou pavor, e aqui alguns falam que quando fala temer ao Senhor não é um temor de medo, de pavor. Eu diria que é sim. De fato é um Deus todo-poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Esse temor, esse tremor, esse pavor tem que fazer parte do nosso medo, porque Ele é aquele que pode fazer qualquer coisa e nós somos insignificantes. Por que não temer a Deus nesse sentido? Mas não apenas no sentido de terror ou pavor,
mas também no sentido de reverência e admiração e respeito por quem Ele é. E por isso nós devemos reverência a Ele por causa do valor e poder infinito que Ele tem. Então, o tribunal de Cristo é uma verdade solene, ou seja, certamente será algo celebrado de maneira majestosa, não será algo simples, comum, será solene o tribunal de Cristo, algo majestoso, grandioso, com pompa. Essa é a ideia de solene. De verdade, na verdade será assim, pois as obras do crente serão evidenciadas quanto ao seu valor intrínseco, ou seja, quanto ao seu valor real. Temos que desejar boas obras e temos que desejar fazer essas boas obras pensando que elas vão passar no teste no dia do tribunal de Cristo. O nosso desejo deve ser fazer as boas obras e não fazer de qualquer jeito ou qualquer tipo de obra, mas aquelas obras que vão passar pelo teste. Por essa razão é que ele fala, o apóstolo Paulo, que persuadia os homens a entenderem e aceitarem o Evangelho. Isso é fazer uma obra pensando em passar no teste, quando for provado, porque fez do melhor jeito possível. Pode ser que a pessoa não se converta, mas ele fez da melhor maneira que ele poderia fazer. Nós também temos que fazer o mesmo. Temos que pensar que um dia vamos estar diante do nosso Senhor no tribunal de Cristo e precisamos apresentar obras que passarão pelo teste. Não obras com madeira, feno e palha que vão ser queimadas naquele dia. Então a mesma palavra persuadir, ela também foi encontrada, aliás, nós podemos encontrá-la em Atos 18, versículo 4, que diz assim: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ele aproveitava que eles estavam reunidos e ele saía para persuadir, para convencer aquelas pessoas de que elas precisavam de Jesus Cristo como Salvador. Então Paulo pregava à espera de resultados. Não simplesmente pregava, não esperando que as pessoas se convertessem. Ele esperava e ele cria que as pessoas pudessem se converter. Ele estava levando o poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho. Então ele pregava esperando o resultado. Por isso que ele persuadia. Ele não se contentava meramente em transmitir a informação aos seus ouvintes. Isso é fácil, isso é simples, simplesmente informa e não procura fazer com que aquelas pessoas entendam e se convertam ao Senhor. O desejo do seu coração era que os homens fossem salvos. Aqui nós podemos dizer então que para vivermos conscientemente, temendo ao Senhor e tendo motivações corretas para dar um bom testemunho, o evangelismo insistente e persuasivo tem que fazer parte do nosso viver. Isso é uma motivação correta, é uma motivação que todos nós devemos ter, pensando em que aquela obra vai ser uma obra que vai passar pelo teste, porque nós vamos fazer da melhor forma possível. Então essa é a primeira motivação que nós temos aqui, a motivação evangelística. Em segundo lugar, na continuação do versículo, temos que ter motivações evidentes. Continuando, vou ler o versículo novamente. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça.
A palavra que foi aí traduzida, somos conhecidos, é a palavra que foi traduzida no versículo 10, por comparecer. Diz aí o versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Somos conhecidos, temos que comparecer diante do tribunal de Cristo. O que significa comparecer ou ser conhecido? Se fôssemos dar uma tradução mais dinâmica, seria trazer à luz ou tornar evidentes. Por isso, motivações evidentes, que é trazer à luz, é comparecer. As nossas motivações devem ser assim, devemos comparecer. E sabemos que um dia vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Aqui o tempo indica que Paulo já havia se tornado evidente a Deus. O tempo todo, Deus conhece as motivações. Ele sabe de todas as motivações, os atos e os propósitos de todos. O tempo todo, Deus sabe por que nós fazemos as coisas que nós fazemos. Não podemos esconder nossos pensamentos mais íntimos de um Deus onisciente. Não tem como esconder as nossas motivações. Deus conhece o íntimo do nosso coração. E é por isso que ele disse: espero que também a vossa consciência nos reconheça. Para Deus ele já era evidente. Era esperança dele, né, quando ele fala e espero, que aquilo que já era evidente a Deus também fosse evidente aos coríntios. O coração dele era aberto, era evidente. Deus sabia quais eram as motivações dele. E nós vimos que a primeira aqui era evangelística. Ele persuadia, ele insistia, ele queria que as pessoas se convertessem. Isso já era evidente a Deus. E ele esperava que as pessoas também pudessem entender e reconhecer aquilo que já era evidente a Deus. Quando eles considerassem o ministério dele, entre eles, não podiam em sã consciência crer realmente nas coisas que os seus adversários estavam dizendo a respeito dele. Então, essa é a segunda motivação: ser transparente, claro. Então, para ter esse viver consciente e temente ao Senhor, com as motivações corretas para um bom testemunho cristão nesse mundo, o evangelismo insistente deve fazer parte do nosso viver. E em segundo lugar, para termos essas motivações evidentes em nossas vidas, devemos ser pessoas que realmente agradam ao Senhor e têm vidas transparentes, ao ponto que as pessoas reconheçam aquilo que o Senhor já reconhece. Em terceiro lugar, para terminarmos hoje à noite aqui com mais uma motivação, os versículos 12 e 13, nós temos aí as motivações que são lógicas, que são óbvias, ou seja, que podem ser explicadas. Se não podemos explicar as nossas motivações, temos algum problema. Então as motivações podem ser explicadas, devem ser lógicas. Olha os versículos 12 a 13. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por vossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Aí a questão de responder, né, de explicar, de ter motivações lógicas. Aqueles que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Não era
O propósito de Paulo aqui, elogiar-se diante dos coríntios neste ponto da carta. Isso é, ele não estava se exibindo, estava lembrando os seus amigos em Corinto do seu ministério entre eles e sugerindo que fossem seus defensores. Eles podiam se gloriar por causa dele diante dos críticos que se gloriavam na aparência. Os críticos que ele tinha na época eram chamados de judaizantes. Eles colocavam muita ênfase em questões exteriores, nos rituais, tais como o cumprimento da lei cerimonial, vários detalhes da lei, daquilo que era externo. Eles se preocupavam muito com a aparência. Esses críticos ficavam olhando essas coisas e criticando ele, falando que ele não estava cumprindo todos esses cerimoniais da lei. Eles se gloriavam acerca de coisas exteriores e nada sabiam das coisas que aconteciam no coração. Como ele diz aí no versículo, para responder àqueles que se gloriam na aparência e não no coração, naqueles que são religiosos, que acham que estão fazendo tudo certinho, tudo externo. Aparentemente são pessoas que não têm nenhum problema, vão à igreja, se vestem bem, por fora está muito bem, mas e o íntimo? E o coração? Esse é o que Deus conhece, esse que traz as motivações verdadeiras. Pessoas que evangelizam porque realmente amam as pessoas perdidas e querem levar o evangelho para essas pessoas, e não para se mostrarem às pessoas do mundo. Mas por outro lado tem aqueles que não evangelizam e talvez usam algumas desculpas para não evangelizar, mas nós sabemos que Deus sabe o motivo lá no fundo do coração, por que não evangeliza. De fato, a ordem de ir evangelizar é para todo o crente. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que é para o pastor ir evangelizar, que é para o missionário ir evangelizar, o seminarista ou os líderes da igreja. Fala para todo crente ir evangelizar. Ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. É uma ordem para todos nós. Então, precisamos das motivações corretas para pregarmos o evangelho às pessoas que precisam. No versículo 12, parece refletir algo das críticas feitas a Paulo. Ele foi acusado de ser emocionalmente instável. Numa determinada ocasião ele estivera enlouquecido, numa outra conservava o juízo. Ou seja, ele era instável, às vezes agia como doido e às vezes muito sereno, muito correto, com juízo, fazendo as coisas certas. Então ele estava sendo acusado de ser instável. Mais tarde Paulo foi acusado por Festo de ser louco por causa do zelo pelas Escrituras. Olha o que diz Atos 26, 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. O Festo chamou ele de louco por causa das Escrituras. E Paulo respondeu a todos, a Festo e a seus detratores em Corinto, com toda seriedade. Se ele se mostrava zeloso, era para com Deus. Não era algo externo, não era aparência, e sim interno, do coração. Se era sério no ensino e na advertência dos seus leitores, era por causa do seu interesse neles,
por causa da real necessidade deles, que ele ensinava, falava a verdade, ele era persuasivo, ele advertia. No caso aqui nós temos advertência aos seus leitores, porque ele estava interessado na mudança de vida daquelas pessoas. Ele não estava louco, suas motivações eram lógicas, eram racionais, eram motivações que podiam ser explicadas, como ele diz no versículo, ele podia responder. Assim que nós cristãos temos que ser. Precisamos ter uma consciência de temor. Para vivermos nesse mundo de forma consciente e temente ao Senhor, com motivações corretas, para dar um bom testemunho do nosso Salvador, precisamos ter essa consciência de temor. E como que nós podemos fazer isso? Como que podemos fazer as coisas corretas? Quais deveriam ser as nossas motivações? Primeiro, evangelizando com insistência e persuasão. Essa é uma motivação evangelística, é uma motivação correta. As motivações devem ser então evangelísticas, evidente a todos e feitas de forma racional para serem explicadas se for necessário. Quando nós tememos ao Senhor, temos essa consciência de temor do Senhor, nós vamos fazer o melhor para Ele no momento em que for necessário fazer. Às vezes vai ser indo, às vezes vai ser enviando, às vezes vai ser apoiando, às vezes vai ser doando tudo, a moeda, no caso do menino. Nós vamos fazer aquilo que for necessário para simplesmente obedecer à ordem do nosso Senhor de servi-lo nesse mundo. Pedimos que o nosso Deus nos ajude a realmente termos essa consciência de temor para servi-lo fielmente. Vamos orar?